Fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que as pessoas são ricas somente porque herdaram uma fortuna, ganharam na loteria ou fizeram algo ilícito? Você acha que quem nasceu pobre tá fadado a morrer pobre? Hein? O que você pensa sobre isso? O que vocês pensam, hein, sobre isso? Vini? Acho que não, né? Acho que a gente pode ter outras alternativas, né? Podemos pensar diferente. Dá para pensar diferente? Dá pra pensar Paulinha diferente. Carvalho, quem nasceu pobre pode virar rico? Pode, com mais dificuldade. Com certeza é muito mais difícil. Sai de bases completamente diferentes, né? Eu que tenho uma família que tem dinheiro, pude estudar nas melhores escolas, pude me preocupar só com o estudo, tive oportunidade, network, né? Essa palavrinha, conheço gente, pessoas, então tenho muitas facilidades. Mas não quer dizer que uma pessoa de uma origem humilde não possa ascender. E a gente tem vários casos, né? Não só, enfim, por exemplo, atletas no Brasil, que ficou muito marcada essa história do futebol, né? Ascender pelo atletismo, pelo futebol, mas por ideias geniais e, enfim, por conseguirem construir um caminho, né? E hoje tem uma ferramenta muito importante, Paulinho, que é isso aqui, né? O celular, né? Então a pessoa, se ela tem uma ideia, se ela tem um talento, ela pode, né, pela rede social divulgar isso, tentar encontrar caminhos que antes ela não tinha essa mesma chance, né, Paulo? Deixa eu falar com quem é rico nesse programa. Paulo Figueiredo Filho. Paulo Figueiredo Filho. O que você acha dessa minha pergunta, Paulo? Acho que o mundo já teve mais mobilidade em outros momentos, quando você tinha menos intervenção governamental na economia, quando você tinha um sistema econômico menos louco. Mas se você for observar as grandes fortunas, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, a imensa maioria delas são de pessoas que saíram do nada, saíram do zero. Então você tem realmente facilidade quando você nasce num berço com muitas oportunidades, mas você tem, falta uma coisa importante para você, que é a necessidade, e a necessidade que faz o sapo pular. Então, muitas vezes quem nasce, e essa é a experiência que eu tenho com os meus amigos, meus colegas que cresceram também em boas condições financeiras, é que falta a eles a motivação da necessidade. Então eles não correm muito atrás e dificilmente prosperam. Ao contrário do que, às vezes, aquele que veio ali mais de baixo, teve que ralar um pouquinho mais, esse cara aprende, ganha as habilidades de empreendedor, e se supera, e com isso chega à fortuna. Olha os exemplos no Brasil e principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Esse é o país feito por... Tudo nesse país foi feito por gente pobre que veio do nada e ficou milionário. Ô, Joel, e para você, pra gente finalizar aí? Veja só, Paulo, eu cresci com bastante oportunidade de educação. Eu fui justamente estudar e me formar naquilo que era para dar mais dinheiro numa sociedade justa, que é o estudo da filosofia. E, no entanto, eu continuo aqui sem conseguir realmente enriquecer da maneira que seria justo. Então eu espero aprender agora aí o que eu estou fazendo. Da maneira que seria justa, meu caro Joel Pinheiro, seus problemas acabaram, pois o nosso entrevistado de hoje está disposto a convencer você que dá sim para ganhar dinheiro, meu caro Joel. Dono de um dos maiores canais de empreendedorismo do Brasil, com mais de 2.300.000 inscritos, o criador de conteúdo e CEO da Mundo Pictures, Thiago Fonseca, transportou para esse livro aqui, ó, produção, dá um close aqui, o livro Cresça, Enriqueça e Apareça, os mais valiosos conhecimentos e expertise que fizeram dele um dos milionários mais famosos da internet brasileira. Tiagão, bom dia para você. Antes de mais nada, primeiro eu queria te agradecer por você participar aqui do Morning, mas eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência da sua história e como é que você alcançou sucesso nos seus negócios. Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui hoje. Bom, eu acredito que eu sou bem improvável, assim, né? No Brasil. O Brasil que não é um país, assim, tão propício para poder enriquecer. Se fosse assim, todo mundo seria bem-sucedido nesse país, né? Porque, assim, quando a gente vê outras realidades como a dos Estados Unidos, a gente vê que as pessoas já têm um subsídio mínimo para poder construir alguma coisa, né? Então, a pessoa já nasce com condições propícias. Então, linhas de crédito e várias outras coisas que podem te ajudar a crescer. Já no Brasil, você nasce no menos 10, no menos 50. Ou seja, para a gente só ter uma educação mínima, para a gente ter acesso a um livro, para a gente poder ir no hospital e simplesmente só não morrer, já é um desafio. Então, eu dou graças a Deus por eu ter tido algumas oportunidades nessa vida
como, por exemplo, vender doce na rua foi uma coisa que me ajudou muito, trabalhar como office boy, auxiliar de almoxerifado, eu passei de todos os trabalhos que alguém pode imaginar. E nesse livro, Cresça, Apareça e Enriqueça, eu coloquei todas as coisas que me fizeram ser quem eu sou. E depois de eu ter passado por várias coisas, ser muito humilhado, sabe? Eu acho que a humilhação é um fator bem determinante para você querer construir algo nessa vida, porque são duas coisas que fazem você ter resultados extraordinários. Ou uma paixão que não cabe dentro de você, uma paixão gigante por algo, ou uma dor muito forte. Então, normalmente, quando a gente alcança o fundo do poço, só tem um lugar para a gente ir, para cima. E eu vivi o fundo do poço. Eu posso dizer que eu comi o pão que o diabo amassou. E através dessas dores e frustrações foi que eu tive motivação para perseguir as coisas que eu queria através da internet. E aí eu entrei na internet, as coisas não funcionavam, a gente vive aquela tal da síndrome do F5, né? E aí você fica ali, posta um conteúdo na internet, fica apertando F5 para ver se já ficou famoso, para ver se já deu dinheiro, para ver se alguma coisa já aconteceu. E todo mundo vive isso. A gente posta e acha que em 5, 10, 15 minutos, um dia as coisas vão acontecer. E eu passei por isso também. Até que eu fui fazer vários testes através da internet, não com conteúdos meus, mas com conteúdos que eu achava em blogs, em sites do mundo inteiro, e eu postava no Facebook. Até que eu entendi que existia um padrão por trás dos conteúdos que davam certo na internet. E foi aí que eu decidi usar isso no meu primeiro canal, que na época era um canal de humor, inclusive um dos maiores canais de humor do Brasil, com 6,7 milhões de seguidores. Logo depois eu entendi que dava para vender produtos através da internet, usando essas estratégias que eu acabei desenvolvendo através desses vários testes. Eu comecei a vender produtos através da internet e logo depois eu comecei a ensinar empresários, viajar o Brasil dando palestra, mentoria, workshop, ensinando empresas e empresários a como se posicionar na internet, alcançar a audiência. E depois eu criei o maior canal de empreendedorismo do Brasil e a gente agora teve a alegria de concluir esse livro que é o Cresça, Apareça e Enriqueça com toda essa jornada. Muito legal, cara. Paulinha. Tiago, às vezes quando o jovem está pensando numa profissão, aí ele fala assim, né? Ah, eu quero ser chefe, ou eu sei lá, eu quero ser, sei lá, estilista. Cada um pensa uma coisa que quer ser. E aí sempre vem a frente e fala, ah, mas isso não dá dinheiro, mas nisso você não vai dar certo. Existe isso ou é uma falácia? Assim, dá para dar certo em qualquer profissão, em qualquer segmento? Tem como fazer acontecer? Que nem você falou, né? Primeiro você começou com conteúdo, depois com produto. Tem como dar certo em qualquer posição que você escolher? Eu acho que dá para dar certo em qualquer posição que você escolher. A única coisa que você tem que fazer é encontrar o seu bando. Então, muitas vezes a gente está... a gente quer a coisa certa, só que a gente está tentando falar com as pessoas erradas. Não adianta nada eu chegar para a Dona Maria e querer falar do Campeonato Brasileiro com ela, entende? Ou eu chegar, por exemplo, no horário do programa de futebol e querer falar de receita de culinária. Então, eu acho que existe público para tudo, existem pessoas dispostas a se conectar com você e fazer essa arte ou o que você queira dar certo. Você só precisa saber onde essas pessoas estão e entender como se comunicar com essas pessoas. Então, muitas vezes, o que atrapalha as pessoas não é o conteúdo, mas o pacote. Como assim? Pensa assim, às vezes você tem um conteúdo maravilhoso e é como se ele fosse um sucrilhos. Mas o sucrilhos está até ok. O grande problema é a caixa desses sucrilhos. Uma vez que a gente está no universo competitivo da internet, a gente precisa deixar as coisas mais sexys, mais interessantes, mais atrativas. E o que faz um assunto que às vezes parece ser chato, por exemplo, quando eu comecei na internet, falar de empreendedorismo não era tão simples, não era um assunto interessante. E foi aí que a gente começou a misturar entretenimento, deixar esse assunto mais leve, mais gostoso de ser ouvido. Porque é um assunto chato. Crescer não é tão simples assim. Falar de coisas que doem, dolorosas, pagar o preço e tudo mais, não é simples. Então a gente deixou esse assunto mais atraente. À medida que a gente fez isso, a gente começou a se conectar com pessoas. Então, eu acho que dá pra gente fazer sucesso falando de qualquer tema, desde que a gente entenda como empacotar isso de uma maneira que a massa queira ouvir. Joel. Tiago, acompanhando aí o seu trabalho, vejo que, me corrija se eu estiver errado, mas tem duas frentes um pouco. Por um lado, você dá algumas técnicas, você ensina algumas coisas para as pessoas. Um exemplo, fazer uma análise SWOT do seu empreendimento. Isso é uma coisa que a pessoa aprende a fazer e vai fazendo. Só que não é tudo, né? Tem uma outra parte que você está trabalhando mais a mentalidade da pessoa, digamos assim. Você está trabalhando mais a motivação da pessoa ali atrás, a crença que ela tem no próprio sucesso. A gente sabe que olhando de fora, de uma perspectiva objetiva, a maior parte dos empreendimentos não vai dar certo. Vão fechar, não vão dar dinheiro, muita gente vai quebrar a cara, uma minoria vai conseguir.
Agora, para a pessoa realmente se dedicar a tudo, ela tem que acreditar que o dela vai dar certo, né? Portanto, você diria que o seu trabalho é um pouco vender para as pessoas uma ilusão de um sucesso que ela vai ter, sendo que você sabe que a maioria não terá? Eu acho que não é vender uma ilusão. Pensa assim, se a sua mãe fala, filho, eu acredito em você que você vai ser alguém na vida. Você acha que sua mãe está te vendendo uma ilusão? O que você acha? Eu não acho que é vender uma ilusão. Infelizmente, às vezes. No caso do Joel. Pensa assim, então todas as mães são grandes iludidoras de crianças. Mas a mãe acredita no filho dela, né? Mas a mãe ama o filho dela de um jeito que ela realmente vê tudo de bom nele, né? Nem sempre o filhinho é aquele sucesso. Mas eu penso da mesma maneira. Pensa assim, ó. Se a gente não tiver amor pelas pessoas, tudo vai ser pelo dinheiro, entende? E quando a gente entra em casa e quando a gente fecha a porta, a gente bota a cabeça no travesseiro, não é sobre o dinheiro que a gente se deita. É sobre a nossa consciência, entende? Então, no fim das contas, quando a gente tira o dinheiro da visão, ele vem para o bolso. Então, o primeiro foco tem que ser as pessoas. Se a gente focar nas pessoas, não tem como o dinheiro não vir para o bolso, porque você melhora a vida delas e quando a gente melhora a vida das pessoas, naturalmente elas enriquecem, elas prosperam e essa prosperidade beneficia o todo, entende? Então, eu acho assim, a minha missão não é iludir pessoas. Eu não quero fazer as pessoas pensarem que elas são incríveis. Eu quero que as pessoas percebam que elas são. Entende? No fim das contas, todo mundo é feito da mesma matéria, todo mundo tem braço, perna, todo mundo tem o mesmo cérebro. O que muda é como a gente alimenta isso, entendeu? Todo mundo pode ser o que quiser, desde que se alimente disso. Perfeito. Todo mundo pode ser o que acredita, desde que se alimente disso, entendeu? Então, eu acho que todo mundo pode ter um futuro brilhante e incrível, mas no fim das contas é o quanto essas pessoas acreditam nisso é que vai determinar. Difícil não é ficar rico, difícil não é passar no vestibular, difícil não é ser médico, difícil não é ocupar o primeiro lugar no pódio, difícil é acreditar que pode. Então é por isso que a gente precisa vender a ideia de que as pessoas podem, porque se elas acreditarem, nada e nem ninguém pode parar aquele que é movido por um propósito, entende? Muito legal. Tiago, a gente está com o tempo apertado, mas dá tempo ainda para a pergunta do nosso Paulo Figueiredo. Vai lá, Paulo. Manda, Paulo. Não, eu vou aproveitar, já que a gente está aqui com um especialista, eu vou aproveitar que a gente tem um conselho gratuito aí para a gente, Paulo. Já que a gente está planejando lançar curso para esse ano, a minha pergunta é a seguinte: dá um conselho aí, Tiago, matador para a gente, para os nossos lançamentos e para o ouvinte. Se você pudesse dar um conselho matador para a gente, qual que você daria? Um conselho matador para quem quer lançar uma espécie de treinamento, alguma coisa na internet, você disse? Ou qualquer produto. Tá, primeira coisa que você tem que entender. São três coisinhas simples: tráfego, oferta e produto. Primeira coisa, onde as pessoas que vão comprar o seu produto estão? Elas estão no TikTok, estão no Instagram, estão no YouTube, estão no Facebook. Qual é o lugar que essa faixa etária se encontra? Então, entende qual é a mídia mais correta para você poder divulgar isso. O primeiro passo é tráfego. Uma coisa que é interessante você dar uma estudadinha é sobre anúncios na internet. Então, você vai fazer um anúnciozinho usando o Face, o YouTube, o Instagram. Estuda um pouco mais sobre isso, porque isso vai dar um pouco mais de tração para o conteúdo que você quiser divulgar para as pessoas. Outra coisa, como é que você vai fazer essa oferta para as pessoas? Você vai criar uma página de vendas? Então, eu acredito assim, se for para alguém começar para usar essas três coisas, tráfego, oferta e produto, eu começaria por um lugar bem simplesinho. Começa pelo Instagram, comece gerando conteúdos, as pessoas vão se interessar pelo que você tem para dizer, vão ver valor no que você diz, vão ver valor, e a partir disso você começa a mostrar para elas que elas têm um problema e existe uma solução. A solução é o produto que posteriormente você vai vender para elas. E é claro, tem que ser uma solução que realmente resolva um problema. Não pode ser enganação, porque senão você vende uma vez só. Então a gente tem que pensar no hoje, amanhã e depois. Comece gerando conteúdos, ajude as pessoas, gere valor para elas. Elas vão perceber que você é a pessoa certa para ajudar, o seu produto é a coisa certa a adquirir para resolver um problema. E aí você dá a oportunidade dessas pessoas terem acesso a esse produto ou a esse treinamento por um bom preço. Mas tudo começa pela geração de conteúdo. Tá aí Thiago Fonseca, um dos donos de um dos maiores canais de empreendedorismo do Brasil aqui com a gente. E eu descobri que hoje é aniversário do Thiago. Ah, aniversário! Parabéns, Thiago! Felicidades, viu, cara? Parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Viu? Parabéns mesmo. Deus abençoe. Muito bacana. Ó, deixa eu só divulgar de novo aqui. Cresça, Apareça e Enriqueça está aparecendo para quem nos acompanha por imagens a capa do livro.
é exatamente o lançamento que o Thiago está fazendo. Então, em todas as livrarias deste Brasilzão, né, Thiago? A galera encontra? Exatamente, gente, então, tá exatamente. Uma alegria gigante poder participar aqui com vocês. E vamos ajudar esse Brasil, porque eu acho que o empreendedorismo não é a única maneira, mas eu acho que é uma das poucas maneiras da gente conseguir mudar a realidade do nosso país. Empreendedorismo e o conhecimento, né? Vamos para cima. Valeu, Thiago. Um abraço para você.